Feche os seus olhos por um instante. Respire fundo. Imagine um lugar banhado por um sol dourado, um vale verdejante onde o tempo parece correr mais devagar. Agora, imagine que nesse lugar, a cada 4 anos, o mundo inteiro parava. Guerras eram interrompidas, rivalidades eram postas de lado, e homens de todos os cantos de um mundo antigo viajavam por semanas, a pé, a cavalo ou em barcos, todos em direção a um mesmo ponto sagrado. Eles não buscavam ouro, nem poder, nem terras. Buscavam algo muito mais puro, muito mais eterno, a glória. A chance de ter seu nome sussurrado através dos séculos. Essa não é a história das Olimpíadas que você vê na televisão, com seus logotipos coloridos e placares eletrônicos. Essa é a história da origem, da semente de tudo. Uma época em que os atletas competiam nus, não por vaidade, mas por pureza, e em que os deuses do Olimpo eram os juízes mais temidos e respeitados. E se eu te dissesse que os primeiros jogos não nasceram do esporte, mas de um mito, de um ato de um herói para limpar o mundo, ou talvez da paixão proibida de um príncipe por uma princesa? A história por trás da chama olímpica é muito mais profunda e mágica do que imaginamos. É uma história de paz, honra e da incrível capacidade humana de sonhar. Se você gosta de histórias que te transportam para outros tempos, que acalmam a mente e o coração, e que te preparam para uma noite de sono realmente tranquila e reparadora, eu te convido a fazer parte da nossa comunidade. Considere se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Assim, você não perde nenhuma das nossas viagens pelo tempo, feitas especialmente para relaxar e adormecer. Cada inscrição é um apoio imenso para que possamos continuar criando esses refúgios sonoros para você. Agora, encontre a sua posição mais confortável. Deixe o peso do dia escorrer pelos seus ombros. Permita que a sua respiração se torne mais lenta, mais profunda. Nós estamos prestes a viajar juntos, mais de 2.700 anos no passado, para um vale na Grécia chamado Olímpia. E é lá, sob o olhar atento de uma estátua colossal de Zeus, que a nossa suave história começa. A história das Olimpíadas antigas e seus heróis. A nossa jornada nos leva para a Grécia Antiga, uma terra de colinas rochosas, mar azul turquesa e oliveiras, cujos troncos retorcidos parecem guardar segredos de séculos. Não era um país unificado como conhecemos hoje. Era um mosaico de cidades-estado, lugares como Atenas, Esparta, Corinto, cada uma com seu próprio governo, seu próprio exército e muitas vezes suas próprias desavenças. Essas cidades, chamadas de polis, viviam em um estado quase constante de tensão, de guerra ou de preparação para a guerra. A vida era dura e a paz era um artigo de luxo, um bem raro e precioso. E é exatamente por isso, por essa necessidade de paz, que a nossa história se torna tão especial. No meio de todo esse conflito, no coração da região da Élida, no Peloponeso existia um lugar diferente, um santuário. Esse lugar era Olímpia. Olímpia não era uma cidade grande e movimentada como Atenas. Não era uma fortaleza militar como Esparta. Era, antes de tudo, um terreno sagrado, um lugar dedicado aos deuses, principalmente a Zeus, o pai de todos eles, o Senhor do Trovão e do Céu. Imagine um vale tranquilo, cortado por 2 rios suaves, o Alfeu e o Cládio. O ar é perfumado com o cheiro de pinheiros e terra úmida. O som que predomina não é o de espadas se chocando, mas o do vento passando pelas folhas das oliveiras selvagens e o zumbido constante das cigarras sob o calor do meio-dia. Era para este lugar, para este oásis de tranquilidade, que os gregos voltavam seus olhos e seus corações a cada 4 anos. E durante o período dos jogos, algo milagroso acontecia. Arautos, mensageiros sagrados, eram enviados de Olímpia para todas as cidades-estado gregas, viajando por meses se fosse preciso. Eles não levavam declarações de guerra, mas sim um anúncio de paz. Eles proclamavam a ekecheiria, a trégua sagrada. Durante essa trégua, que podia durar até 3 meses, todas as guerras deveriam cessar. Exércitos em marcha deveriam parar. Navios de guerra deveriam retornar aos seus portos. Qualquer um, fosse atleta, espectador, comerciante ou filósofo, que estivesse a caminho de Olímpia, tinha passagem segura garantida. Violar a trégua sagrada era mais do que um crime de guerra, era um sacrilégio, uma ofensa direta aos deuses, e o castigo divino era algo que todos temiam. Essa paz, essa pausa na hostilidade, era o verdadeiro espírito olímpico em sua essência. Os jogos não eram apenas uma competição esportiva, eram a celebração dessa união temporária. Um lembrete de que, apesar de suas diferenças, todos eles eram helenos, todos compartilhavam a mesma língua, a mesma cultura e os mesmos deuses. A competição no campo de atletismo era uma forma de canalizar a rivalidade de uma maneira nobre e controlada, uma alternativa à guerra. Em vez de lanças, eles lançavam discos e dardos. Em vez de batalhas campais, eles corriam em uma pista de areia. A honra estava em jogo, mas era a honra do indivíduo e de sua cidade, conquistada pela força,
pela habilidade e pela graça, e não pela violência e pela destruição. Mas como tudo isso começou? Por que Olímpia? Por que a cada 4 anos? As respostas não estão nos livros de história comuns, mas nos mitos, nas histórias que os gregos contavam uns aos outros ao redor de fogueiras, passadas de geração em geração. Existem 2 lendas principais que explicam a origem dos jogos, e ambas são histórias de heróis e deuses. A primeira lenda, e talvez a mais famosa, envolve o maior de todos os heróis gregos, Hércules, ou Heracles, como eles o chamavam. Filho de Zeus com uma mortal, Hércules era famoso por sua força sobre-humana. Ele foi condenado a realizar 12 trabalhos impossíveis como penitência. O seu 5º trabalho era particularmente humilhante e gigantesco. Ele precisava limpar, em um único dia, os estábulos do rei Augeas, da Élida. Esses estábulos abrigavam milhares de cabeças de gado e não eram limpos há 30 anos. Imagine a cena, uma montanha de sujeira, um desafio que parecia impossível para qualquer mortal. Mas Hércules não era um mortal comum. Em vez de usar pás e carrinhos de mão, ele usou sua inteligência divina. Ele abriu passagens em 2 rios próximos, o Alfeu e o Peneu, e desviou suas águas para que passassem com força total através dos estábulos. Em questão de horas, a correnteza poderosa limpou completamente décadas de imundície, cumprindo a tarefa impossível. O rei Augeas, no entanto, se recusou a pagar a Hércules o que havia prometido. Furioso com a traição, Hércules, depois de completar todos os seus 12 trabalhos, retornou a Élida, travou uma guerra contra o rei, venceu e, para celebrar sua vitória e honrar seu pai, Zeus, ele limpou e consagrou a área de Olímpia. Ele mesmo mediu a distância da primeira pista de corrida, o Stadion, com seus próprios pés, 600 pés de Hércules, o que daria algo em torno de 192 metros. E então ele organizou os primeiros jogos, convidando seus irmãos e outros heróis para competir em sua homenagem. Nessa lenda, os jogos nascem de um ato de purificação e de justiça, uma celebração da força e da vitória do bem sobre a trapaça. A segunda lenda é mais sombria, uma história de amor, trapaça e uma maldição. Ela fala de um jovem príncipe chamado Pélops e de uma corrida de bigas que mudaria o destino da região para sempre. O rei Enomal, que governava a área de Olímpia, tinha uma filha belíssima chamada Hipodâmia. O rei era extremamente apegado a ela, talvez até demais, e um oráculo havia previsto que ele seria morto por seu futuro genro. Para evitar esse destino, Enomal criou um desafio terrível para todos os pretendentes de sua filha. Qualquer homem que quisesse se casar com Hipodâmia teria que derrotá-lo em uma corrida de bigas, que são aquelas carruagens de 2 rodas puxadas por cavalos. O percurso ia de Olímpia até o Istmo de Corinto. O pretendente começava primeiro, levando Hipodâmia em sua biga. O rei Enomal então fazia um sacrifício a Zeus e partia em perseguição. O detalhe cruel era que os cavalos do rei eram divinos, um presente do deus da guerra, Ares, e eram incrivelmente mais rápidos que quaisquer outros. Se o rei alcançasse o pretendente, ele o mataria com sua lança. Se o pretendente chegasse ao destino, ele se casaria com Hipodâmia e se tornaria o novo rei. 13 pretendentes já haviam tentado. 13 príncipes corajosos haviam falhado, e suas cabeças agora decoravam as paredes do palácio do rei, um aviso macabro para qualquer um que ousasse tentar. Então chegou Pélops, um jovem herói vindo da Lídia. Ele se apaixonou perdidamente por Hipodâmia, e ela por ele. Mas Pélops sabia que não poderia vencer a corrida de forma justa. Desesperado, ele usou a astúcia. Segundo uma versão do mito, ele pediu ajuda ao deus do mar, Poseidon, que lhe deu uma biga de ouro e cavalos alados que não se cansavam. Em outra versão, mais terrena e trágica, Pélops subornou o cocheiro do rei, um homem chamado Mírtilo. Ele prometeu a Mírtilo metade do reino e a primeira noite com Hipodâmia, se ele o ajudasse a vencer. Mírtilo, que também amava a princesa em segredo, sabotou a biga do rei, trocando os pinos de bronze que seguravam as rodas por pinos feitos de cera de abelha. E agora, a multidão se agita. O primeiro dia de competições está prestes a começar. Os espectadores já encontraram seus lugares nos taludes de grama, buscando qualquer sombra que pudessem encontrar. Os atletas estão reunidos, seus corpos brilhando sob o sol, seus corações batendo forte com uma mistura de medo e excitação. Eles estão prestes a entrar no estádio, um a um, enquanto um arauto anuncia seu nome, o nome de seu pai e o de sua cidade. Para muitos, esse é o momento pelo qual viveram e treinaram a vida inteira. A chance de se tornarem, mesmo que por um breve momento, heróis. A chance de se tornarem imortais. O esplendor da arena sagrada. O ar quente do verão grego parece vibrar com uma energia quase palpável. A multidão, um mar de 40 mil rostos, silencia por um instante. Todos os olhos se voltam para a entrada abobadada do estádio, um túnel de pedra chamado Krypton, a entrada secreta. É por ali que eles surgirão. Um a um, os atletas entram na arena sagrada. A luz do sol os atinge em cheio, fazendo seus corpos untados com azeite de oliva brilharem como estátuas vivas de bronze. Eles não usam uniformes, nem números, nem qualquer tipo de roupa.
competem nus, como os heróis dos mitos. Essa nudez não era vista como algo vulgar, mas como um símbolo de pureza, de honestidade e de tributo à perfeição do corpo humano, uma criação divina. Era também um grande equalizador. Na arena, não havia ricos nem pobres, apenas o homem e sua capacidade. Um arauto com uma voz potente que ecoa por todo o vale anuncia o primeiro competidor. Ele grita seu nome, o nome de seu pai e o nome de sua cidade-estado. A multidão reage. Se o atleta é de uma cidade próxima e aliada, ouvem-se aplausos e gritos de incentivo. Se é de uma cidade rival, um murmúrio percorre a encosta, uma tensão respeitosa. Cada atleta representa mais do que a si mesmo. Ele carrega o orgulho de sua pátria em seus músculos e em seu coração. O primeiro evento, o mais antigo, o mais prestigioso e por muitos anos, o único, é a corrida. E não qualquer corrida, é o Stadion, a prova que deu nome a todos os locais de competição que viriam depois. A pista, como Hércules a teria medido, tem cerca de 192 metros de comprimento. Não é uma pista oval como as de hoje. É uma linha reta, uma explosão de velocidade do começo ao fim. Não há curvas, não há estratégia complexa, apenas pura potência. Os corredores se alinham na linha de partida, uma faixa de pedra chamada Balbis. Eles encaixam os dedos dos pés em sulcos esculpidos na pedra, procurando a melhor tração na areia solta. Não há blocos de partida. Em vez disso, eles se apoiam em uma postura tensa, com os braços estendidos, esperando o sinal. À sua frente, um mecanismo engenhoso chamado Hisplex mantém a largada justa. É uma espécie de portão, uma barreira feita de cordas que cai simultaneamente para todos os corredores no momento do sinal, que pode ser o grito de um juiz ou o som de uma trombeta. É um momento de silêncio absoluto. A respiração de 40.000 pessoas parece suspensa, apenas o som das cigarras e do vento. Então o sinal é dado, as cordas caem, a explosão. Os corpos se projetam para frente em um borrão de movimento. A areia voa. Os músculos das pernas e das costas se contraem em um esforço máximo. Em menos de 30 segundos, tudo estará terminado. Os corredores não olham para os lados. Seus olhos estão fixos na linha de chegada do outro lado da pista. É uma corrida contra o tempo, contra os outros, mas acima de tudo, contra os próprios limites. O som da multidão agora é um rugido, um trovão humano que acompanha os atletas em sua trajetória. Os gritos se misturam, nomes são chamados, e a poeira que se levanta cria uma névoa dourada ao redor dos competidores. O primeiro a cruzar a linha, a quebrar a fita imaginária, não ganha uma medalha de ouro. Ele ganha algo muito maior. Ele ganha a imortalidade. Seu nome será gravado em Olímpia. Poetas escreverão odes em sua homenagem. Escultores poderão ser contratados por sua cidade para imortalizar seu corpo em mármore ou bronze. Ao retornar para casa, ele será recebido como um general vitorioso. Poderá entrar na cidade não pelo portão principal, mas por uma brecha aberta nas muralhas. Um símbolo de que uma cidade com um campeão olímpico não precisa de muros para se proteger. Ele receberá refeições gratuitas pelo resto da vida, os melhores lugares no teatro e, o mais importante, a coroa de oliveira. A coroa, o prêmio, não era de ouro nem de prata. Era um simples ramo, cortado com uma foice de ouro de uma oliveira selvagem sagrada que crescia perto do templo de Zeus. A árvore que, segundo o mito, foi plantada pelo próprio Hércules. Essa coroa simples, chamada Cotinus, era o maior símbolo de honra em todo o mundo grego. Ela representava a vitória pura, conquistada não por dinheiro, mas pela areté, pela excelência. Era um lembrete de que a verdadeira glória não está nos bens materiais, mas no esforço, na dedicação e na benção dos deuses. O vencedor do Stadion era, por aquele ciclo de 4 anos, o homem mais rápido do mundo conhecido, e seu nome ficaria para sempre ligado àquela edição dos Jogos. Mas a corrida não parava por aí. Com o tempo, outros formatos foram adicionados. Havia o Diaulos, a corrida de 2 stadions. Os atletas corriam até o final da pista, contornavam um poste de madeira fincado na areia e voltavam correndo para a linha de partida. Aqui, a habilidade de fazer a curva se tornava crucial. Era um teste não só de velocidade, mas de agilidade e de controle do corpo. Fazer aquela curva fechada em alta velocidade, na areia solta, sem cair ou perder o ritmo, era uma arte. Era uma corrida de aproximadamente 384 metros, exigindo um pouco mais de resistência. E para os verdadeiros guerreiros da resistência, havia o Dolichos, a corrida de longa distância. A distância podia variar, mas geralmente era de 20 a 24 stadia,
algo entre 3.800 e 4.600 metros. Imagine correr essa distância sob o sol forte do meio-dia, na areia, descalço. Isso não era mais uma prova de explosão, mas de pura resistência, de força mental e de estratégia. Os corredores adotavam um ritmo mais lento e constante. A multidão não rugia o tempo todo, mas observava em um silêncio concentrado, acompanhando os atletas em suas múltiplas voltas. Era uma metáfora para a própria vida. Uma jornada longa, cheia de dor e cansaço, onde a mente precisa dominar o corpo para alcançar o objetivo final. Vencer o Dolichos era provar que se tinha a fibra de um verdadeiro maratonista, muito antes da lenda de maratona existir. E havia uma última corrida, talvez a mais espetacular de todas, e a que mais conectava os jogos com sua realidade militar. O Oplitodromos, a corrida com armas. Os atletas competiam usando o equipamento de um hoplita, um soldado de infantaria grego. Eles usavam um elmo de bronze pesado que restringia a visão e a audição, e carregavam um aspis, um grande escudo redondo de madeira e bronze que podia pesar mais de 10 quilos. Originalmente, eles também usavam grevas, que eram protetores de canela de bronze, mas estas foram abandonadas mais tarde, provavelmente para diminuir o risco de lesões. Imagine a cena. Homens nus, exceto pelo elmo reluzente e o escudo maciço, correndo uma distância de 2 stadia. O som não era apenas o de pés batendo na areia, mas o tilintar do metal, o baque surdo dos escudos batendo contra os corpos. Era uma prova de força e velocidade incríveis. Correr com aquele peso extra, desequilibrado pelo escudo em um braço, era um desafio brutal. A corrida testava as habilidades essenciais para um soldado em batalha. A capacidade de avançar ou recuar rapidamente no campo de batalha, mesmo com todo o seu equipamento. Era o evento que fechava os jogos. Um lembrete final de que, embora a trégua trouxesse a paz, a guerra era uma realidade sempre presente na vida grega. Mas as Olimpíadas não eram feitas apenas de corridas. Para encontrar o atleta mais completo, os gregos criaram um evento que era uma sinfonia de habilidades. O pentatlo. 5 provas em uma. O vencedor do pentatlo era talvez o atleta mais admirado de todos. Aristóteles, o grande filósofo, escreveu que os pentatletas eram os mais belos de todos os atletas, porque seus corpos eram desenvolvidos de forma harmoniosa, fortes e ágeis ao mesmo tempo, sem a musculatura excessivamente desenvolvida dos lutadores ou a magreza extrema dos corredores de longa distância. Eles eram o ideal de equilíbrio. O pentatlo começava com o salto, mas não era o salto em distância que conhecemos hoje. Era o halma, e era um evento de uma complexidade e beleza únicas. Os atletas seguravam um par de hálteres, que eram pesos de pedra ou metal, parecidos com halteres modernos, mas com formatos variados. Cada um podia pesar de 1,5 kg a mais de 4 quilos. A técnica era crucial. O atleta fazia uma pequena corrida de aproximação, balançava os hálteres, para frente e para trás para ganhar impulso, e no momento do salto, ele os arremessava para frente com toda a força, esticando o corpo no ar. Pouco antes de aterrissar, ele os jogava para trás, o que, segundo eles, ajudava a impulsionar seu corpo um pouco mais para frente e garantia uma aterrissagem estável com os 2 pés juntos na areia. Tudo isso era feito ao som de uma flauta, o aulos. O músico acompanhava o atleta, e o ritmo da música ajudava a coordenar os movimentos complexos do salto. Era uma dança de força e precisão. O objetivo era saltar o mais longe possível, e as marcas alcançadas pelos campeões, segundo alguns textos antigos, eram quase sobre-humanas, chegando a mais de 15 metros. Os historiadores hoje acreditam que talvez se tratasse de um salto triplo, ou que os números antigos fossem exagerados. Mas a verdade é que, com o auxílio dos halteres, a distância alcançada era de fato significativamente maior do que em um salto normal. O halma era a prova da graça e da coordenação. Depois do salto vinha o lançamento de disco, o discus. Essa é talvez a imagem mais icônica dos jogos, imortalizada na famosa estátua O Discóbolo de Miron. O disco não era o objeto aerodinâmico de hoje. Era um pedaço maciço de pedra, ou mais comumente de bronze, pesando entre 2 e 6 quilos, e bem mais espesso no centro. O atleta se posicionava em uma área designada, balançava o disco pesado para trás, girando o torso em uma torção poderosa que engajava cada músculo de seu corpo, desde os pés até a ponta dos dedos. Então, com um grito de esforço, ele liberava o disco, que voava baixo e pesado, quicando na areia. Não se tratava tanto de aerodinâmica, mas de pura força bruta e técnica de rotação.
A multidão observava em silêncio o voo do disco, seguindo sua trajetória até ele finalmente parar. E então um juiz marcava o local com uma estaca de madeira. O lançamento de disco era a prova da força pura e da potência rotacional. A terceira prova do pentatlo era o lançamento de dardo, o akon. O dardo era uma lança leve de madeira, com o comprimento aproximado da altura de um homem, com uma ponta de metal. Mas, assim como no salto, havia uma particularidade técnica que o diferenciava, o anquil. Era uma fina tira de couro, enrolada perto do centro de gravidade do dardo. O atleta encaixava 1 ou 2 dedos nessa tira. Ao lançar o dardo, a tira de couro se desenrolava rapidamente, fazendo o dardo girar sobre seu próprio eixo, como uma bola de futebol americano. Essa rotação estabilizava o voo do dardo, permitindo que ele voasse mais longe e com mais precisão. Era um teste de mira e de força, uma habilidade diretamente ligada à caça e à guerra. O atleta corria alguns passos, arqueava o corpo para trás e lançava o dardo com um movimento fluido e poderoso, observando-o cortar o ar em direção ao horizonte. Acredita-se que o pentatlo funcionava em um sistema de eliminação. Apenas os que se saíam bem no salto passavam para o disco e assim por diante. As duas últimas provas eram a corrida de stadium e a luta. Se um único atleta vencesse as 3 primeiras provas, salto, disco e dardo, ele era declarado o vencedor do pentatlo imediatamente, uma prova de sua superioridade esmagadora. Se não, a competição continuava. A corrida servia para eliminar mais competidores, e a prova final, decisiva, era a luta, um confronto direto entre os finalistas. Mas a luta, a arte do combate corpo a corpo, junto com o boxe e o pancrácio, pertence a uma categoria diferente de eventos, os chamados esportes pesados. São provas de dor, resistência e violência controlada, e as contaremos em detalhes mais adiante. Por ora, vamos permanecer aqui, neste momento. O sol começa a baixar no horizonte, pintando o céu de Olímpia com tons de laranja e roxo. A poeira dourada levantada pelos atletas começa a assentar. O primeiro dia de competições talvez esteja chegando ao fim. Os vencedores do dia já receberam suas palmas, um prêmio temporário até a cerimônia final. Eles caminham pelo Altis, o bosque sagrado, cercados por admiradores. Outros atletas, os que não venceram, cuidam de seus corpos cansados, lavando-se nas águas frias do rio Cládio, refletindo sobre seus erros e acertos. O som da multidão se transforma em um murmúrio mais baixo, o som de milhares de pessoas se preparando para a noite, acendendo fogueiras, compartilhando comida, vinho e histórias. A história de um corredor de Corinto que venceu por uma unha. A história de um saltador de Siracusa cujo salto foi tão belo que pareceu que ele voou. Histórias de esforço, de superação, de quase vitórias e de derrotas honradas. A arena, agora vazia, guarda o eco dos gritos, o fantasma dos esforços. Ela descansa sob as estrelas, esperando pelo dia seguinte, quando novos heróis buscarão a glória, quando a busca pelo homem perfeito, pelo atleta completo, continuará sob o olhar atento e silencioso dos deuses do Olimpo. Respire fundo e deixe que essa paz, essa sensação de um dia bem vivido, de um esforço nobre, te embale. A noite em Olímpia é tranquila, e ainda há muitas histórias a serem contadas quando o sol nascer novamente. O confronto dos gigantes. O sol nasce mais uma vez sobre o Vale Sagrado de Olímpia, mas o ar da manhã carrega uma eletricidade diferente. O murmúrio da multidão não se concentra mais na longa pista de corrida do estádio, mas se adensa em torno de uma área específica, uma arena de areia escavada sob o céu aberto. Hoje não é dia para a velocidade pura dos corredores ou para a graça harmoniosa dos pentatletas. Hoje é o dia dos esportes pesados. É o dia em que homens se enfrentarão corpo a corpo em testes de força, resistência e, acima de tudo, de coragem. É o dia da luta, do boxe e do temido pancrácio. Mas Ahishion não era um homem sensato. Ele era um campeão. Enquanto seu oponente apertava o estrangulamento, Ahishion, com seu último suspiro de consciência e uma força nascida do desespero, reuniu toda a sua energia em um último ato. Ele não tentou se livrar do estrangulamento. Em vez disso, ele se jogou para o lado e, com um som de estalo que ecoou pela arena, ele quebrou o tornozelo ou o pé de seu adversário. A dor foi tão súbita e excruciante que o oponente, instintivamente, levantou o dedo em sinal de desistência no exato momento em que Ahishion, privado de oxigênio, sucumbiu à escuridão e seu corpo ficou inerte. Os juízes correram para separá-los. O oponente, gritando de dor com o quebrado, havia se rendido. Ahishion havia vencido.
Mas quando tentaram levantá-lo, perceberam a terrível verdade. Ahichon estava morto. Ele havia quebrado o pescoço no estrangulamento. E assim, em uma das cenas mais bizarras e trágicas da história do esporte, os Hellanodikai levantaram o corpo sem vida de Ahichon e com toda a solenidade colocaram a coroa de oliveira em sua cabeça. Ahichon de Figália foi declarado campeão olímpico pela terceira vez postumamente. Seu corpo foi levado de volta para sua cidade Figália, não como um cadáver, mas como de um herói vitorioso, uma lenda cujo desejo de vencer superou o próprio instinto de sobrevivência. Esta história, contada e recontada por séculos, mostra a intensidade do espírito competitivo grego. A vitória era tudo. A glória era eterna, mesmo que a vida fosse breve. O dia dos esportes pesados termina. Os vencedores, com seus corpos machucados, seus rostos inchados, mas seus espíritos exaltados, são os heróis do dia. Eles mostraram ao mundo grego o que significa ser forte, o que significa suportar a dor e o que significa nunca, jamais desistir. O sol se põe novamente e uma calma retorna ao vale. Mas a memória dos confrontos, da força e da coragem desses gigantes permanecerá na areia da arena, esperando o próximo ciclo, a próxima geração de guerreiros pronta para testar seus limites em busca da coroa sagrada. Respire fundo e deixe a quietude da noite te envolver. A jornada por Olímpia ainda tem mais maravilhas a revelar. A corrida dos reis. Enquanto o sol da manhã começa a aquecer o vale, um som diferente se espalha por Olímpia. Não é o som de pés batendo na areia, nem o baque surdo de punhos contra o corpo. É um som mais profundo, mais primal. O relinchar ansioso de cavalos, o ranger de rodas de madeira e o barulho distante de um trovão que se aproxima. A multidão se move em uma nova direção, afastando-se do estádio e do bosque sagrado, em direção a uma vasta planície aberta ao lado do rio. Este é o hipódromo, o palco das corridas de cavalos e de carruagens. O hipódromo não tem a arquitetura formal do estádio. É um campo longo e largo, com talvez 600 metros de comprimento, com uma barreira central baixa chamada embolon. Em cada extremidade dessa barreira há um poste de viragem, o Campter. A pista é de terra batida, poeirenta e irregular. Não há arquibancadas de mármore aqui. A maioria dos espectadores se acomoda em uma colina natural ao lado da pista, buscando o melhor ponto de vista para o que está por vir. Porque as corridas no hipódromo não são apenas mais um evento, elas são o auge do espetáculo, da riqueza e do perigo. São os eventos dos reis, dos tiranos e dos super ricos. Manter uma equipe de cavalos de corrida na Grécia Antiga era astronomicamente caro. Exigia terras para pastagem, celeiros, treinadores especializados, veterinários e cocheiros hábeis. Era um luxo que apenas a elite da elite podia bancar. Por isso, a vitória em uma corrida de carruagens era a demonstração máxima de status e poder. E aqui, uma peculiaridade fascinante das regras olímpicas entra em jogo. O vencedor da prova não era o cocheiro, o homem que arriscava a vida na pista. O vencedor, aquele que recebia a cobiçada coroa de oliveira, era o dono dos cavalos e da carruagem. Isso abria as portas da glória olímpica para um novo tipo de competidor. Tiranos de cidades ricas, como Siracusa na Sicília, podiam inscrever múltiplas equipes, usando as vitórias para projetar a imagem de sua riqueza e poder para todo o mundo grego. Cidades-estado inteiras podiam financiar uma equipe como um investimento em seu prestígio. E o mais notável, essa regra permitiu que as mulheres, que eram proibidas até mesmo de assistir aos jogos, se tornassem campeãs olímpicas. Uma mulher rica, como a famosa Quinisca de Esparta, irmã do rei de Esparta, podia criar, treinar e inscrever sua própria equipe de cavalos. E de fato, Quinisca se tornou a primeira mulher a vencer nos Jogos Olímpicos, quando sua carruagem venceu a corrida em 396 a.C. Ela não estava lá para ver, mas seu nome foi proclamado na frente de milhares de homens, e sua estátua foi erguida no bosque sagrado de Olímpia, um feito extraordinário para uma mulher naquela época. O evento principal, o mais grandioso de todos, é o Tethrypon, a corrida de carruagens de 4 cavalos. No centro da atenção estão as carruagens. Esqueça as pesadas e ornamentadas carruagens de guerra. As carruagens de corrida gregas são o mínimo absoluto. São estruturas leves, quase frágeis, feitas de madeira e vime, pouco mais que uma pequena plataforma para os pés e uma grade na altura da cintura. São essencialmente cestas sobre 2 rodas, projetadas para uma única coisa: velocidade. Não há conforto, não há segurança.
E na frente, os verdadeiros atletas do hipódromo, os cavalos. 4 deles, atrelados lado a lado. Os 2 cavalos do meio, presos ao jugo, são os mais fortes e estáveis. Os 2 de fora, presos por cordas, são os mais rápidos e ágeis, especialmente o cavalo da direita, que precisa ter a inteligência e a velocidade para fazer as curvas perigosas. Eles são o resultado de anos de criação seletiva, animais valiosos e temperamentais, com os nervos à flor da pele. E controlando essa força explosiva está o cocheiro, o auriga. Ele é a figura mais corajosa e talvez a mais anônima do dia. Muitas vezes um escravo ou um profissional contratado, ele se equilibra precariamente na pequena plataforma. Ele não segura as rédeas frouxamente com as mãos. Ele as enrola firmemente em volta de seu próprio corpo, usando o peso e a inclinação de seu torso para guiar os 4 animais poderosos. Essa técnica lhe dava mais força e controle, mas também o transformava em parte da carruagem. Se a carruagem virasse, ele seria arrastado sem piedade pelos cavalos em pânico. Por isso, cada cocheiro carregava uma faca afiada em seu cinto. Sua única esperança em um acidente era conseguir cortar as rédeas e se libertar antes de ser esmagado ou pisoteado. Agora imagine a cena na linha de partida. Até 40 carruagens podem competir de uma só vez. Elas não se alinham em uma linha reta. Elas entram em um engenhoso mecanismo de partida em forma de cunha, chamado áfesis. Cada carruagem fica em sua própria baia, fechada por uma corda. Um oficial, no centro, aciona o mecanismo. Um golfinho de bronze, no alto de um poste, é baixado, e uma águia de bronze, também em um poste, é levantada. Este é o sinal. As baias não se abrem todas ao mesmo tempo. As das pontas se abrem primeiro e depois, em sucessão, as baias internas, de forma que todas as carruagens cheguem à linha de partida oficial ao mesmo tempo, já em movimento. É uma forma genial de evitar uma largada caótica e perigosa. O som é ensurdecedor. O barulho de 160 cascos batendo no chão ao mesmo tempo é como um terremoto. As rodas de madeira gritam. Os cocheiros gritam uns com os outros e com seus cavalos. A multidão, antes um murmúrio, agora é um rugido contínuo. A primeira reta é uma disputa desesperada por posição antes da primeira curva. Uma nuvem colossal de poeira se levanta, cobrindo tudo. Para os espectadores mais distantes, a corrida se torna uma nuvem marrom e barulhenta, com o brilho ocasional de uma roda de bronze ou o vislumbre de um cavalo. A corrida tem 12 voltas. 12 vezes, os competidores precisam contornar os postes de viragem em cada extremidade da pista. E é aqui nos postes que a glória é conquistada e as vidas são perdidas. Todos querem a trajetória mais curta, a mais próxima do poste. As carruagens se espremem, as rodas quase se tocando. Um pequeno erro de cálculo, um cavalo que se assusta, uma roda que se choca com outra, e o resultado é o desastre. Uma roda se quebra. A carruagem vira violentamente, jogando o cocheiro para o alto. Os cavalos, ainda presos às rédeas, arrastam os destroços e o corpo do homem pela pista. Outra carruagem, vindo logo atrás, não consegue desviar a tempo. Ela bate nos destroços e também vira. Em segundos, uma curva pode se tornar um amontoado de madeira quebrada, cavalos feridos e homens caídos. É uma carnificina. E os outros competidores precisam navegar por essa zona de perigo, tentando não se tornarem a próxima vítima. E para adicionar um elemento de terror sobrenatural a tudo isso, uma das curvas do hipódromo de Olímpia tinha uma reputação terrível. Era o lugar do Taraxipus, o aterrorizador de cavalos. Ninguém sabia o que era. Alguns diziam que era o túmulo de um herói antigo que se ressentia dos corredores. Outros diziam que era o fantasma do rei Enomal, aquele da lenda de Pélops, buscando vingança. Outros, mais práticos, achavam que era apenas um pão onde a luz do sol batia de um ângulo estranho, ou um altar que assustava os animais. Fosse o que fosse, funcionava. Por alguma razão, naquele ponto da pista, os cavalos frequentemente entravam em pânico sem motivo aparente, empinando, desviando e causando acidentes terríveis. O Taraxipus era uma parte temida e aceita da corrida, um lembrete de que as forças invisíveis e os deuses também estavam competindo. Volta após volta, a corrida continua. O número de competidores diminui. Carruagens quebradas e abandonadas se espalham pela pista. A poeira, o suor e o sangue se misturam. Os cocheiros que sobrevivem estão exaustos, seus braços queimando com o esforço de controlar os cavalos. Os cavalos estão cobertos de espuma, seus flancos subindo e descendo com a respiração ofegante. Na última volta, talvez apenas um punhado de carruagens ainda esteja na disputa.
Eles se aproximam da linha de chegada em uma última explosão de velocidade, os cocheiros chicoteando seus cavalos, gritando palavras de incentivo, buscando aquele último pingo de energia. A primeira carruagem a cruzar a linha é a vencedora. O cocheiro, exausto e coberto de poeira, lentamente acalma seus cavalos. Ele sobreviveu. Ele guiou sua equipe à vitória. Mas a coroa de oliveira não será para ele. Ela irá para o dono, que talvez estivesse assistindo a tudo de um local seguro e confortável. O cocheiro receberá sua recompensa em dinheiro ou talvez até a liberdade, se for um escravo. Mas a glória, o nome que será lembrado, pertence ao proprietário. Além da corrida de 4 cavalos, havia outros eventos equestres. Havia os sinores, a corrida de carruagens de 2 rodas, um pouco menos caótica, mas ainda assim perigosa e emocionante. E havia a prova de pura habilidade de montaria, o Kellis, a corrida de cavalos. Imagine jockeys montando cavalos de corrida poderosos, sem sela e sem estribos. Eles cavalgavam em pelo, usando apenas a força de suas pernas e seu equilíbrio para se manterem no animal, e um simples freio de boca para guiá-lo. Era um teste espetacular de coragem e de comunhão entre homem e cavalo. Ver esses jockeys em alta velocidade, seus corpos quase colados ao dorso do animal, era uma visão de pura maestria. Ao final do dia, o hipódromo é uma cena de contrastes. De um lado, a celebração do vencedor, o orgulho do dono, a admiração da multidão. Do outro, os destroços silenciosos das carruagens quebradas, os cocheiros feridos sendo cuidados e os cavalos exaustos ou machucados sendo levados para os estábulos. O sol se põe sobre a planície e a poeira que foi levantada com tanta violência começa a assentar lentamente, como uma cortina que se fecha sobre um drama de velocidade, riqueza e perigo. A glória no hipódromo era a mais cara, a mais espetacular, e para os homens na pista, a mais perigosa de todas. E enquanto a noite cai, a calma retorna, preparando todos para o dia final, o dia da coroação de todos os heróis, tanto os que correram com seus próprios pés, quanto os que venceram através da força de seus magníficos cavalos. A coroa de oliveiras e o banquete dos deuses. O quinto e último dia dos jogos amanhece diferente. Não há mais a tensão da competição, nem o barulho ensurdecedor do hipódromo. Uma calma solene e quase sagrada paira sobre o vale de Olímpia. O ar está limpo, a poeira dos dias anteriores assentou, e a luz da manhã parece mais suave, mais dourada. Este não é um dia de provas, mas de consagração. É o dia em que os vencedores, os Olympionicae, deixarão de ser apenas atletas mortais para se tornarem heróis, com seus nomes gravados para sempre na história. Amanhã é dedicada a rituais e agradecimentos. Os vencedores, com seus corpos ainda doloridos, mas seus corações cheios de um orgulho indescritível, formam a procissão. Eles caminham lentamente em silêncio em direção ao Altis, o bosque sagrado no coração de Olímpia. À frente deles vão os Elanodicae, os juízes, vestidos em suas túnicas púrpuras, a cor da realeza e da autoridade divina. A multidão se abre para deixá-los passar, observando com reverência. Não há gritos ou aplausos agora, apenas um respeito profundo. A procissão se dirige ao mais imponente e sagrado de todos os edifícios de Olímpia, o grande templo de Zeus. Imagine uma estrutura colossal de pedra calcária, com mais de 60 metros de comprimento, cercada por 34 colunas maciças no estilo dórico. O templo em si já é uma visão de tirar o fógrafo, mas o que ele guarda em seu interior é o que faz o mundo grego se curvar em admiração. Dentro, na escuridão fresca e silenciosa, está a estátua de Zeus, esculpida pelo mestre Fídias, a mesma mão que adornou o Partenon em Atenas. Pense em uma estátua com mais de 12 metros de altura, o equivalente a um prédio de 4 andares. O deus está sentado em um trono magnífico, feito de cedro e ébano, incrustado com ouro, marfim e pedras preciosas. A pele visível de Zeus, seu rosto, seu torso, seus braços e pernas é feita de placas de marfim polido, dando-lhe um brilho quente e humano. Suas vestes, seus cabelos e sua barba são feitos de ouro maciço. Em sua mão direita ele segura uma pequena estátua da deusa Nike, a personificação da vitória, também feita de ouro e marfim. Em sua mão esquerda ele segura um cetro, com uma águia empoleirada no topo. Seus olhos parecem olhar diretamente para você, não com raiva, mas com uma autoridade calma e absoluta. Estar na presença desta estátua era, para um grego antigo, estar na presença do próprio Deus. Era uma experiência que humilhava e exaltava ao mesmo tempo. É em frente a este templo, sob o olhar simbólico de Zeus, que a cerimônia de premiação acontece. Uma mesa,
feita de ouro e marfim, é colocada em um lugar de honra. E sobre a mesa, os prêmios. Dezenas de coroas verdes e simples, tecidas com cuidado. As coroas de oliveira, o cotinos. A preparação dessas coroas é em si um ritual. Elas não são feitas de qualquer oliveira. Elas vêm de uma única árvore, a Calistéphanos, a oliveira da bela coroa, que crescia perto do templo. A lenda dizia que essa árvore foi plantada pelo próprio Hércules, e as coroas não podiam ser cortadas por qualquer um. A honra cabia a um pais Anfitales, um menino, filho de cidadãos livres, cujos pais ainda estivessem vivos. Esse detalhe era crucial. A presença de ambos os pais simbolizava a continuidade, a vida e a boa sorte. O menino, usando uma foice de ouro, cortava os ramos, que eram então levados ao templo de Hera, a esposa de Zeus, onde eram tecidos em forma de ferradura pelas mulheres do templo. Cada coroa era um objeto sagrado, imbuído de história, mito e bênção divina. A cerimônia começa. O arauto, cuja voz já anunciou tantos inícios de corridas e combates, agora anuncia os vencedores. Um por um, ele chama o nome do atleta, o nome de seu pai e o nome de sua cidade. O primeiro vencedor, talvez o campeão do estádio, o homem mais rápido do mundo, dá um passo à frente. Ele caminha em direção à mesa. A multidão está em silêncio absoluto. Ele para diante de um dos juízes. O juiz pega uma das coroas verdes da mesa e, com um gesto lento e solene, a coloca sobre a cabeça do atleta. Nesse instante, a multidão explode. Um rugido de aclamação, de pura alegria, ecoa pelo vale. O atleta, com a simples coroa de folhas em sua cabeça, ergue os braços. Não há pódio, não há hino nacional. Há apenas o atleta, a coroa e a adoração de 40.000 pessoas. Para ele, aquele é o momento supremo de sua vida. Toda a dor, todo o sacrifício, todos os anos de treinamento se resumem a este instante. Ele não ganhou dinheiro. Ele ganhou algo que o dinheiro não pode comprar. A glória eterna, a Kleos. E a cerimônia continua, um vencedor de cada vez. O campeão da luta, com o rosto ainda marcado pelo combate. O vencedor do boxe, cuja aparência contrasta com a delicadeza da coroa em sua cabeça. O dono dos cavalos que venceram a corrida de bigas, talvez um homem mais velho, um tirano ou um aristocrata, que recebe a coroa com um orgulho que reflete o poder de sua cidade. Cada um tem seu momento de glória individual, seu nome gritado para os céus, sua cabeça abençoada com o ramo da oliveira sagrada. Quando o último campeão é coroado, a parte solene do dia termina, e a celebração começa. Os juízes oferecem um grande banquete, uma festa para os vencedores, seus treinadores, suas famílias e os embaixadores das diversas cidades-estado. É uma cena de alegria pura. Mesas são postas ao ar livre no bosque sagrado. A carne dos 100 bois que foram sacrificados no primeiro dia, agora assada, é distribuída generosamente. Ânforas de vinho circulam livremente, passando de mão em mão. O som de liras e flautas preenche o ar, enquanto músicos tocam melodias animadas. Imagine a cena. Os atletas, agora relaxados, riem e conversam, exibindo com orgulho suas coroas. Eles recontam as histórias de suas competições. O corredor descreve o momento em que sentiu que podia ultrapassar seu rival. O lutador explica a técnica que usou para conseguir a queda decisiva. O cocheiro, finalmente recebendo seu devido reconhecimento, conta sobre o terror e a emoção de contornar o poste da morte. Poetas improvisam versos em homenagem aos novos heróis. Filósofos debatem sobre o significado da areté, a excelência que acabaram de testemunhar. É um momento de união, de fraternidade panhelênica. O espartano e o ateniense, que em breve poderiam se encontrar em lados opostos de um campo de batalha, agora compartilham o mesmo pão e o mesmo vinho, celebrando um ideal que ambos respeitam. A festa dura até tarde da noite. As tochas iluminam o bosque sagrado, suas chamas dançando e criando sombras que se projetam nas paredes dos templos. A celebração não é apenas para os vivos. Libações, ofertas de vinho, são derramadas no chão em homenagem aos deuses e aos heróis do passado, como Pélops e Hércules, os fundadores míticos dos jogos. A vitória de um atleta não era vista apenas como um feito pessoal, mas como um sinal do favor divino. Portanto, era essencial agradecer aos deuses com alegria e generosidade. Mas a glória de um campeão olímpico não terminava com a festa em Olímpia. Na verdade, ela estava apenas começando. O verdadeiro impacto de sua vitória seria sentido quando ele retornasse para casa. A viagem de volta, que antes fora de um peregrino anônimo, agora era de um herói triunfante. Conforme ele se aproximava de sua cidade-estado, a notícia de sua vitória já havia chegado.
levada por mensageiros rápidos, e a cidade se preparava para recebê-lo. O retorno de um campeão olímpico chamado Eis-Elazes era um evento espetacular. Ele não entrava pelos portões da cidade como um cidadão comum. Uma parte da muralha da cidade era simbolicamente derrubada para que ele passasse. O significado era poderoso. Uma cidade que produz homens como este, heróis olímpicos, não precisa de muros de pedra para se defender. Sua verdadeira defesa está na força e na virtude de seus cidadãos. Uma procissão o acompanhava pelas ruas. As pessoas jogavam flores e fitas. Coros de meninos cantavam hinos em sua honra. Ele era levado em uma carruagem de 4 cavalos, mesmo que não fosse um vencedor de bigas, um símbolo de seu status quase real. Ele era o orgulho da cidade, a prova viva de sua superioridade sobre as outras. E as recompensas continuavam. Ele se tornava uma celebridade, um tesouro vivo. Muitas cidades ofereciam prêmios materiais substanciais. Em Atenas, por exemplo, um vencedor olímpico recebia uma grande quantia em dinheiro, 500 dracmas, uma fortuna para a época. Mas as recompensas mais prestigiosas eram as honras contínuas. Ele ganhava o direito a sítisis, refeições gratuitas pelo resto de sua vida no Pritaneu, o edifício público onde a chama sagrada da cidade ardia e onde os heróis e os mais altos magistrados comiam. Imagine nunca mais ter que se preocupar com o pão de cada dia. Ele também recebia a proedria, o direito de se sentar nos melhores lugares, na primeira fila, em todos os festivais públicos e peças de teatro. E muitas vezes era isento de todos os impostos. Mas a recompensa mais duradoura, a que realmente garantia a imortalidade, era a arte. O atleta, ou sua família, ou a própria cidade, contratava os melhores artistas para imortalizar sua vitória. Escultores famosos, como Miron ou Policleto, eram chamados para criar uma estátua de bronze do vencedor. Essas estátuas podiam ser colocadas na ágora da cidade natal ou, a maior honra de todas, no bosque sagrado de Olímpia. O Altis era um museu a céu aberto, cheio de estátuas de campeões do passado, cada uma um lembrete silencioso da glória que poderia ser alcançada. E havia os poetas. Poetas como Píndaro e Baquílides eram especialistas em epinsion, os odes de vitória. Eles eram contratados para compor poemas longos e complexos, que não apenas celebravam a vitória, mas a colocavam em um contexto mítico. O poeta não dizia apenas "parabéns, você correu rápido". Ele comparava o atleta a um herói como Hércules ou Aquiles. Ele traçava a genealogia da família do vencedor, conectando a deuses e a eventos lendários. Ele elogiava a cidade do atleta, sua beleza, sua justiça e seu poder. O poema era então musicado e apresentado por um coro em uma grande celebração pública. Era a forma mais sofisticada de propaganda e de imortalização. Ter um ode de Píndaro escrito em sua homenagem era como ter sua história contada em um filme épico hoje em dia. Enquanto isso, o destino dos perdedores era o oposto exato. Para eles não havia celebração, não havia segundo ou terceiro lugar. Em Olímpia, ou se vencia, ou se perdia. Os derrotados, segundo os poetas, voltavam para casa por caminhos secundários, evitando as estradas principais, com a cabeça baixa para não encontrarem o escárnio ou a pena dos outros. Eles chegavam em suas cidades em silêncio, envergonhados. A derrota era vista não apenas como uma falha pessoal, mas como uma desonra para sua cidade. E assim o ciclo de 4 anos se completa. Os heróis foram coroados, as festas terminaram. Os milhares de peregrinos, atletas e comerciantes começam a longa jornada de volta para suas casas, levando consigo as histórias, as memórias e a inspiração. Olímpia, que por algumas semanas foi o centro pulsante do mundo grego, começa a se esvaziar. As tendas são desmontadas, as fogueiras se apagam, o silêncio retorna ao vale, quebrado apenas pelo vento nas folhas das oliveiras e pelo som suave dos rios. O estádio, o hipódromo e a arena de luta, palcos de tanta dor e glória, agora estão vazios, descansando sob o sol, esperando por mais 4 anos, quando a trégua sagrada será proclamada. Novamente, e uma nova geração de heróis fará a peregrinação em busca da simples e eterna coroa de oliveira. Respire fundo e deixe que a paz de Olímpia adormecida te leve para um sono profundo e tranquilo, o longo crepúsculo. Imagine por um momento a perfeição de um ciclo. A cada 4 anos, como o bater de um coração cósmico, o mundo grego parava. A trégua era declarada, a paz se espalhava, e os melhores filhos da Hélade viajavam para o vale sagrado de Olímpia. Eles competiam, celebravam, honravam os deuses e retornavam como heróis. Por quase 1000 anos esse ciclo se repetiu.
Passaram-se gerações, cidades ascenderam e caíram, filósofos nasceram e morreram, mas Olímpia permaneceu. Era uma constante, um pilar de identidade e tradição que parecia tão eterno quanto as próprias montanhas que cercavam o vale. Mas nada, nem mesmo o que é guardado pelos deuses, está imune à lenta e implacável correnteza do tempo. As primeiras mudanças não vieram com exércitos ou decretos, mas de forma sutil, quase imperceptível, como uma maré que sobe grão a grão. O ideal original do atleta amador, que competia puramente pela honra e pela coroa de oliveira, começou a se desgastar. O sucesso trazia recompensas imensas, e onde há recompensa, a natureza humana encontra um caminho. As cidades-estado, em sua eterna rivalidade, começaram a ver os jogos não apenas como uma questão de honra, mas como uma poderosa ferramenta de propaganda. Vencer em Olímpia era a melhor publicidade que uma cidade poderia ter. E para garantir a vitória, elas começaram a investir. Atletas promissores recebiam patrocínio, treinamento especializado e promessas de fortunas caso vencessem. O atletismo, para alguns, deixou de ser uma paixão paralela à vida de cidadão e se tornou uma profissão em tempo integral. Surgiu uma classe de atletas profissionais que viajavam de um festival a outro, competindo nos jogos píticos, nemeus e istmicos, acumulando prêmios e dinheiro. Eles se tornaram estrelas, com uma fama que rivalizava com a de generais e políticos. Cidades mais ricas começaram a contratar atletas de cidades menores, oferecendo cidadania e prêmios em dinheiro para que competissem sob sua bandeira. A pureza do cotinus, a coroa de oliveira, ainda era o símbolo máximo, mas agora, muitas vezes vinha acompanhada de um pesado saco de moedas. O espírito estava mudando, lentamente se afastando do sagrado e se aproximando do espetáculo. Mas a maior mudança, a que alteraria para sempre o destino de Olímpia, veio do oeste. Veio na forma de legiões disciplinadas, de elmos de ferro e de uma águia de ouro como estandarte. No ano de 146 a.C., a Grécia foi conquistada e se tornou uma província do poder mais formidável que o mundo já vira, Roma. A chegada dos romanos foi um choque de culturas. Os gregos viam os romanos como bárbaros pragmáticos, mestres da guerra e da engenharia, mas sem a mesma apreciação pela filosofia, pela arte e pelo ideal do corpo humano. Os romanos, por sua vez, admiravam a cultura grega, mas viam os jogos com uma mentalidade diferente. Para um romano, o espetáculo era o que importava. Eles estavam acostumados com as lutas de gladiadores no Coliseu, com a carnificina e o entretenimento de massa. A competição atlética grega, com sua nudez e suas regras de honra, parecia para muitos deles um pouco pitoresca, quase ingênua. No início, os romanos permitiram que os jogos continuassem como sempre foram, um costume local interessante. Mas aos poucos a influência de Roma começou a se infiltrar. Cidadãos romanos, agora senhores da Grécia, começaram a competir. Os jogos, que por séculos foram um evento exclusivamente panhelênico, um festival para todos os gregos, agora se abriam para os conquistadores. A identidade do festival começava a se dissolver no vasto caldeirão do Império Romano. A primeira grande ferida, o primeiro ato que mostrou que a santidade de Olímpia podia ser violada, veio no ano de 85 a.C. O general romano Lúcio Cornélio Sila, um homem brutal e implacável, estava em guerra no leste e precisava desesperadamente de fundos. Seus olhos se voltaram para os tesouros da Grécia. Sem hesitar, ele marchou com suas legiões para os santuários sagrados. Delfos foi saqueada. E Olímpia também. Imagine o horror. O som das sandálias pesadas dos legionários ecoando no silêncio do Altis, o bosque sagrado. Soldados romanos entrando nos templos, não para rezar, mas para pilhar. As oferendas de ouro e prata, acumuladas por séculos de devoção, foram arrancadas das paredes e derretidas para cunhar moedas que pagariam o soldo de seu exército. A santidade do lugar, protegida pela trégua sagrada por 1000 anos, foi quebrada pela ponta de uma espada romana. Como se a pilhagem não fosse ofensa suficiente, Sila decidiu que os jogos daquele ciclo, a 175ª Olimpíada, não seriam realizados em Olímpia. Ele os transferiu para Roma, para que o povo romano pudesse se divertir com o espetáculo. Em Olímpia, naquele ano, apenas as corridas para meninos foram realizadas, um eco fantasmagórico de um festival que havia sido sequestrado. Foi uma humilhação profunda, um sinal claro de que Olímpia não era mais a senhora de seu próprio destino. Mas a violação mais bizarra e talvez mais danosa ao espírito olímpico viria mais de um século depois, pelas mãos de um dos imperadores mais infames de Roma.
Nero. No ano de 67 d.C., Nero, que se considerava um artista e atleta inigualável, decidiu que queria sua própria coroa de oliveira. Mas ele não esperaria pelo ciclo normal. Ele ordenou que os gregos realizassem uma edição especial de todos os 4 grandes jogos pan-helênicos no mesmo ano, para que ele pudesse fazer um Grand Tour e colecionar todas as vitórias. A chegada de Nero à Olímpia foi um espetáculo de ego desenfreado. Ele não veio como um atleta humilde, mas como um imperador-deus. Para começar, ele introduziu novos eventos nos quais ele se destacava, competições de música e poesia. Obviamente, ninguém ousou competir seriamente contra o imperador. Ele venceu todas. Mas sua maior ambição era a corrida de carruagens. Não satisfeito com a tradicional corrida de 4 cavalos, ele competiu em uma corrida de 10 cavalos, o Decapolon, uma prova que ele mesmo inventou. Era uma demonstração absurda de riqueza e poder. Durante a corrida, a cena se tornou uma farsa trágica. A carruagem de Nero, pesada e desajeitada, com tantos animais, capotou em uma das curvas. O imperador, o senhor do mundo, foi jogado na poeira do hipódromo. Ele foi rapidamente socorrido e colocado de volta na carruagem, mas não conseguiu terminar a corrida. Mesmo assim, os juízes, aterrorizados, o declararam vencedor. Afinal, como o imperador poderia perder? Ao final de sua passagem pela Grécia, Nero acumulou, segundo os registros, mais de 1.800 coroas de vitória, a maioria em eventos fraudulentos ou criados especialmente para ele. Ele retornou a Roma em um triunfo espetacular, não como um general, mas como um campeão olímpico, com suas coroas expostas para todo o povo ver. Para os gregos tradicionalistas, foi a profanação final. O festival, que era sobre a busca da excelência, a areté, havia sido transformado em um teatro do absurdo para satisfazer a vaidade de um tirano. Após a morte de Nero, os organizadores dos jogos, envergonhados, declararam aquela Olimpíada inválida e removeram o nome de Nero da lista oficial de vencedores. Mas a mancha permaneceu. O ideal de pureza estava irremediavelmente perdido. Os jogos continuaram por mais 300 anos, mas eram uma sombra do que já foram. O Império Romano trouxe paz e infraestrutura, o que tornava a viagem à Olímpia mais fácil e segura. O festival se tornou um grande evento no calendário esportivo do Império, atraindo atletas e espectadores de lugares tão distantes quanto a Espanha, a Síria e o Egito. Mas a alma do evento havia mudado. A profunda conexão religiosa com os deuses gregos foi se enfraquecendo. Zeus, Hera e Apolo eram, para muitos no Império, apenas figuras de um panteão antigo, não as divindades vivas e temíveis que eram para os primeiros gregos. O festival se tornou mais secular, mais sobre o entretenimento e o negócio do esporte do que sobre a devoção. E então do leste surgiu uma nova fé. Uma fé que não se misturava com as outras. Uma fé que falava de um único Deus, um Deus ciumento que não tolerava outros ídolos. O cristianismo, que começou como uma pequena seita na Judéia, se espalhou como fogo pelo Império Romano. No início, os cristãos foram perseguidos, mas sua mensagem de esperança e salvação encontrou eco nos corações de milhões de pessoas. No século IV, o impensável aconteceu. O próprio imperador romano, Constantino, se converteu ao cristianismo. A nova fé, antes perseguida, agora era a religião do imperador. E com o poder do império por trás dela, ela começou a suplantar todas as outras. Os velhos deuses foram declarados falsos. Os templos, antes centros da vida cívica e religiosa, começaram a ser vistos como monumentos a uma superstição ultrapassada. Para a nova fé, os Jogos Olímpicos eram o epítome do paganismo. Era um festival dedicado a um deus falso, Zeus. Os atletas competiam nus, o que era visto como imoral. As cerimônias envolviam sacrifícios de animais, um ritual abominável para os cristãos. O festival inteiro era uma celebração de uma cultura e de uma religião que o cristianismo estava determinado a erradicar. O fim veio de forma oficial e definitiva. No ano de 393 d.C., o imperador Teodósio I, um cristão devoto, emitiu uma série de decretos com o objetivo de unificar o império sob uma única fé. Ele baniu todos os cultos e rituais pagãos. Todas as práticas religiosas que não fossem cristãs foram proibidas. O oráculo de Delfos foi silenciado. E os Jogos Olímpicos, após uma história ininterrupta de mais de 1.100 anos, foram abolidos. A 293ª Olimpíada foi a última. A chama que queimava no altar de Olímpia foi apagada. O som das trombetas, o rugido da multidão, a voz do arauto, tudo silenciou. O ciclo foi quebrado.
o coração do mundo grego parou de bater. O que aconteceu com Olímpia depois disso é uma história triste de abandono e destruição. Em 426, o imperador Teodósio II ordenou que os templos pagãos fossem destruídos. O magnífico templo de Zeus foi incendiado. A estátua de ouro e marfim, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, foi possivelmente levada para Constantinopla, onde se perdeu para sempre em um incêndio alguns anos depois. O local foi abandonado, deixado à mercê da natureza. E a natureza foi impiedosa. 2 grandes terremotos, no século VI, derrubaram o que restava das colunas e das paredes. Os rios Alfeu e Cládio, que por séculos foram testemunhas silenciosas da glória, transbordaram repetidamente, depositando camada após camada de lodo e areia sobre as ruínas. O Vale Sagrado, palco de tantos sonhos e esforços, foi lentamente enterrado, coberto por um sudário de terra com até 8 metros de espessura. Por mais de 1000 anos, Olímpia desapareceu do mapa e da memória. Tornou-se um lugar de lendas, seu local exato esquecido. Fazendeiros aravam a terra fértil do vale, completamente inconscientes de que sob seus pés jaziam as ruínas de templos, as fundações do estádio e as estátuas caídas de heróis esquecidos. O longo crepúsculo havia finalmente dado lugar à noite escura do esquecimento. Olímpia dormia, e seu sono seria longo e profundo, esperando por um futuro distante, quando um novo mundo, curioso sobre seu passado, viria com pás e pincéis para despertá-la de seu longo e silencioso descanso. Respire fundo. Deixe que o silêncio do vale esquecido te embale, te levando para um sono reparador. O despertar dos gigantes de pedra. A noite sobre Olímpia durou mais de 1200 anos. Foi uma noite longa, silenciosa e profunda. O vale, que um dia fora o centro pulsante do mundo grego, agora era apenas um trecho de terra fértil e anônima na paisagem do Peloponeso. Os rios haviam feito seu trabalho, cobrindo as ruínas com um cobertor espesso de terra e areia. A memória dos jogos, dos heróis e dos templos sobreviveu apenas em textos antigos, nos escritos de historiadores como Pausânias, que descreveu o local em detalhes, e nos versos de poetas como Píndaro. Para o mundo, Olímpia não era mais um lugar, mas uma ideia, um sonho de um passado glorioso. Mas a Europa, após a longa Idade Média, começou a despertar. O Renascimento trouxe um novo fascínio pela antiguidade clássica. Intelectuais, artistas e aventureiros começaram a ler os textos antigos não como fábulas, mas como guias para um mundo real que estava esperando para ser redescoberto. Eles olhavam para as ruínas de Roma e Atenas e viam não apenas pedras velhas, mas a chave para entender as raízes de sua própria civilização. A primeira pessoa a identificar positivamente o local da antiga Olímpia foi um antiquário e estudioso inglês chamado Richard Chandler. No ano de 1766, guiado pelas descrições detalhadas do geógrafo Pausânias, Chandler viajou para o vale do rio Alfeu. Ele andou pela área e, com uma emoção que só um verdadeiro amante da história pode entender, encontrou os restos das paredes de um grande edifício. Ele percebeu que estava pisando no solo do grande templo de Zeus. A localização de Olímpia, perdida por mais de um milênio, havia sido encontrada. A notícia se espalhou lentamente pelos círculos acadêmicos da Europa. Era como encontrar um mapa para um tesouro enterrado. A imaginação dos estudiosos foi incendiada. O que mais estaria sob aquela terra? O estádio, o hipódromo, as estátuas dos campeões descritas por Pausânias. O desejo de escavar era imenso, mas as condições políticas na Grécia, que ainda estava sob o domínio do Império Otomano, tornavam qualquer grande empreendimento impossível. A primeira tentativa de escavação aconteceu em 1829, pouco depois da Grécia conquistar sua independência. Uma equipe de arqueólogos franceses, a Expédition Scientifique de Morée, chegou a Olímpia com grande entusiasmo. Eles trabalharam por cerca de 6 semanas e conseguiram descobrir partes do templo de Zeus. Encontraram fragmentos das métopes, os painéis esculpidos que retratavam os 12 trabalhos de Hércules. Foi uma descoberta emocionante, a primeira prova tangível da magnificência artística do santuário. Mas eles fizeram algo que hoje seria considerado um crime arqueológico. Eles levaram as peças que encontraram para a França. Hoje, esses primeiros achados de Olímpia estão em exibição no Museu do Louvre, em Paris. Um lembrete de uma era em que a arqueologia muitas vezes se parecia mais com uma caça ao tesouro. A verdadeira e sistemática revelação de Olímpia só começaria quase 50 anos depois, graças à paixão e determinação dos alemães.
A Alemanha, recém-unificada e ansiosa para se estabelecer como uma grande potência cultural, viu em Olímpia uma oportunidade de ouro. Em 1874, o governo alemão assinou um acordo sem precedentes com o governo grego. Eles financiariam e conduziriam uma escavação em grande escala em Olímpia. Mas, ao contrário dos franceses, eles concordaram que todos os artefatos encontrados permaneceriam na Grécia. A Alemanha teria apenas o direito de estudar, publicar e fazer cópias de gesso dos achados. Foi um marco na história da arqueologia, estabelecendo um novo padrão de cooperação internacional e respeito pelo patrimônio nacional. Em 1875, o trabalho começou sob a liderança do arqueólogo Ernst Curtius. Imagine a cena: uma equipe de trabalhadores gregos com pás, picaretas e carrinhos de mão começando a remover as camadas de terra que o tempo havia depositado. Era um trabalho lento, meticuloso e muitas vezes frustrante. Eles não tinham a tecnologia de hoje. Cada centímetro de terra tinha que ser removido com cuidado, peneirado em busca de fragmentos de cerâmica, moedas ou pedaços de bronze. Mas a recompensa veio rapidamente. Conforme as camadas de séculos de esquecimento eram retiradas, o mundo perdido de Olímpia começou a ressurgir, como um gigante de pedra despertando de um sono profundo. Primeiro, as fundações maciças do templo de Zeus foram totalmente expostas. Os arqueólogos caminhavam, maravilhados, entre as bases das colunas, imaginando a escala colossal do edifício. Eles encontraram mais fragmentos das esculturas que adornavam os frontões do templo, cenas da corrida de bigas de Pélops e da batalha entre os Lápitas e os Centauros. As pedras, mesmo quebradas e espalhadas, ainda contavam as histórias dos mitos. Depois eles descobriram o templo de Hera, o Heraion, um dos templos mais antigos de toda a Grécia. E foi dentro deste templo que, em 1877, uma das maiores obras-primas da escultura clássica foi encontrada, quase por acaso. Um dos arqueólogos notou um bloco de mármore incomum entre os escombros. Com cuidado eles o limparam e, para seu espanto, revelaram a estátua quase intacta de Hermes com o menino Dionísio. A obra, atribuída ao mestre escultor Praxíteles, era de uma beleza de tirar o fôlego. O deus Hermes, com um sorriso suave e um corpo de uma graça naturalista, se inclina, brincando com o bebê Dionísio, que ele segura em seu braço. A textura do mármore parecia quase macia, a anatomia era perfeita. Era como se o deus tivesse sido congelado em pedra um momento antes. A descoberta de uma obra original de um mestre como Praxíteles, mencionada por Pausanias, foi um triunfo que ecoou por todo o mundo. A cada semana, novas descobertas. Eles desenterraram o Prytaneion, onde os campeões faziam suas refeições. Descobriram o Philippeion, um monumento circular construído por Filipe II da Macedônia para celebrar seu poder, um sinal da mudança dos tempos na Grécia Antiga. Encontraram as ruínas da Palaestra, o pátio quadrado onde os lutadores e boxeadores treinavam, e o Gymnasium, o grande espaço aberto onde os corredores e lançadores de dardo praticavam. Passo a passo, o layout do santuário, conhecido até então apenas pelos textos antigos, estava se tornando uma realidade tangível. E então, eles encontraram o estádio. No início, foi difícil de identificar. A pista de corrida original, usada durante a maior parte da história dos jogos, estava enterrada sob metros de terra. Mas eles encontraram o túnel de entrada abobadado, o Krypton, pelo qual os atletas entravam na arena. Escavar aquele túnel foi como viajar de volta no tempo. Ao emergirem do outro lado, na pista, eles puderam ver as linhas de partida de pedra, as balbes, com os sulcos, onde os corredores encaixavam os pés. Eles puderam ver os taludes de terra, onde 40.000 espectadores se sentavam. O estádio estava silencioso, mas o eco das corridas passadas parecia pairar no ar. Uma das descobertas mais emocionantes foi a dos Anis, as bases de estátuas de bronze de Zeus. Essas estátuas não eram para honrar os campeões, mas para punir os trapaceiros. Cada base tinha uma inscrição com o nome do atleta que havia desonrado os jogos, o crime que ele cometeu, geralmente suborno, e um aviso para que os outros competissem com honra, não com dinheiro. Essas bases eram colocadas ao longo do caminho que os atletas percorriam para entrar no estádio, uma caminhada da vergonha, para lembrar a todos que os deuses estavam observando e que a trapaça teria consequências eternas. Encontrar essas bases foi encontrar a prova física do código de ética que regia os jogos.
Os arqueólogos também encontraram uma quantidade impressionante de artefatos menores que contavam a história da vida cotidiana no santuário. Milhares de pequenas estatuetas de bronze de cavalos, touros e guerreiros, que eram oferendas deixadas pelos peregrinos. Armas e armaduras, como escudos e elmos, que eram dedicados a Zeus como agradecimento por uma vitória militar. Encontraram discos de bronze, alguns com inscrições dos atletas, e áltares de pedra usados no salto em distância. Cada objeto era uma pequena peça do quebra-cabeça, um sussurro do passado. As escavações alemãs continuaram até 1881 e estabeleceram as bases para todo o conhecimento que temos hoje sobre Olímpia. Para abrigar os tesouros que estavam sendo desenterrados, um pequeno museu foi construído no local. Pela primeira vez, os visitantes podiam ver os artefatos no contexto de onde foram encontrados, em vez de em um museu distante em uma capital estrangeira. O trabalho em Olímpia nunca parou completamente. Ao longo do século XX, as escavações foram retomadas em diferentes momentos. A tecnologia melhorou. Os arqueólogos começaram a usar técnicas mais sofisticadas para datar os achados e para entender a complexa história de construção e destruição do local. Eles descobriram o hipódromo, ou pelo menos sua localização aproximada, pois grande parte foi erodida pelo rio. Encontraram a oficina do famoso escultor Fídias, o lugar onde ele criou a colossal estátua de Zeus. Dentro da oficina, eles encontraram ferramentas, moldes de terracota para as dobras da roupa da estátua, e o mais incrível de tudo, uma pequena caneca de cerâmica preta com as palavras Feidio Eimi, eu pertenço a Fídias, arranhadas em sua base. Era um elo pessoal e comovente com um dos maiores artistas da história. A cada nova descoberta, o mundo antigo se tornava um pouco mais real, um pouco mais humano. As estátuas não eram apenas obras de arte, mas os rostos de pessoas reais. Os templos não eram apenas ruínas, mas lugares onde as pessoas rezavam, celebravam e temiam. O estádio não era apenas uma pista de terra, mas o palco onde sonhos foram realizados e corações foram partidos. O despertar de Olímpia teve um impacto profundo, não apenas na arqueologia, mas na imaginação do mundo moderno. As imagens das ruínas, das estátuas e dos atletas começaram a circular em livros, jornais e fotografias. E esse interesse renovado pela glória de Olímpia acendeu uma nova chama. Uma ideia começou a tomar forma na mente de um jovem barão francês, um idealista apaixonado por educação e esporte. Ele olhou para Olímpia e viu não apenas um passado glorioso, mas um modelo para o futuro. Um modelo de como o esporte poderia unir as nações, promover a paz e celebrar a excelência humana. O nome desse homem era Pierre de Coubertin, e o despertar dos gigantes de pedra de Olímpia estava prestes a inspirar o renascimento dos próprios Jogos Olímpicos. Mas essa é uma história para mais tarde. Por enquanto, vamos permanecer aqui, no Vale Redescoberto. A noite cai sobre as ruínas agora expostas. A lua ilumina os contornos das colunas caídas do templo de Zeus e lança sombras longas sobre a pista silenciosa do estádio. O trabalho dos arqueólogos trouxe Olímpia de volta à luz, mas o silêncio do tempo ainda a envolve. É um silêncio respeitoso, cheio de histórias não contadas e segredos ainda enterrados. Respire fundo. Deixe que essa paz, a paz de um lugar que dormiu por séculos e agora descansa sob as estrelas, te guie para um sono profundo e restaurador. A chama renascida. O século XIX estava chegando ao fim. Era uma época de mudanças vertiginosas, uma era de aço, vapor e eletricidade. O mundo estava se tornando menor e ao mesmo tempo mais dividido. O nacionalismo ardia intensamente na Europa, as nações competiam por impérios, recursos e prestígio, e a sombra de um conflito em escala global começava a se desenhar no horizonte. Foi nesse mundo tenso e em rápida transformação que um homem sonhou com a paz, não através da diplomacia ou da força, mas através do esporte. Esse homem era o barão Pierre de Coubertin, um aristocrata francês, pedagogo e idealista. Coubertin estava profundamente preocupado com a direção que seu país, a França, estava tomando. Após a humilhante derrota na Guerra Franco-Prussiana, ele sentia que a juventude francesa havia se tornado apática, carente de vigor físico e moral. Ele viajou para a Inglaterra e para os Estados Unidos e ficou impressionado com a forma como o esporte era integrado à educação, construindo o caráter, a disciplina e o espírito de equipe dos jovens. Ele acreditava que a prática esportiva poderia rejuvenescer a França. Mas a visão de Coubertin ia muito além das fronteiras de seu próprio país.
Ele era um internacionalista de coração. E como muitos intelectuais de sua época, ele estava fascinado pela Grécia Antiga e pelo ideal olímpico. As notícias das escavações alemãs em Olímpia o cativaram. Ele lia sobre a Ekecheiria, a trégua sagrada que silenciava as guerras. Ele lia sobre atletas de cidades rivais competindo em paz, unidos por um ideal comum de excelência. Ele via nos jogos antigos não apenas uma competição esportiva, mas uma filosofia de vida, uma força para a paz e para o entendimento mútuo. E então, uma ideia ousada, quase audaciosa, começou a se formar em sua mente. E se fosse possível reviver os Jogos Olímpicos? Não como uma recriação exata do festival antigo, com seus rituais pagãos e sua nudez, mas como um festival internacional moderno, aberto a atletas de todas as nações. Um evento que reuniria a juventude do mundo a cada 4 anos, não para lutar em campos de batalha, mas para competir em estádios, celebrando a amizade, o respeito e a busca pela superação. A chama de Olímpia, apagada por 1500 anos, poderia ser reacendida para iluminar o mundo moderno. No início, sua ideia foi recebida com ceticismo, quando não com zombaria. O mundo estava muito ocupado com suas próprias intrigas e ambições para se preocupar com o sonho de um barão idealista. Mas Coubertin era um homem de uma tenacidade e de uma paixão inabaláveis. Ele usou sua fortuna, suas conexões e sua eloquência para promover sua causa incansavelmente. Ele escreveu artigos, deu palestras e viajou pela Europa e pela América, tentando convencer líderes políticos, educadores e entusiastas do esporte. O momento decisivo veio em 1894. Coubertin organizou um congresso internacional na Sorbonne, em Paris, sob o pretexto de discutir o amadorismo no esporte. Delegados de 12 países compareceram. No final do congresso, Coubertin, com uma paixão contagiante, apresentou sua verdadeira proposta, o restabelecimento dos Jogos Olímpicos. Para sua surpresa e alegria, a proposta foi aprovada por unanimidade. Naquele dia, 23 de junho de 1894, o Comitê Olímpico Internacional, o COI, foi fundado e a decisão foi tomada. Os primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna seriam realizados em 1896. A escolha da cidade-sede foi natural e simbólica. Onde mais os Jogos poderiam renascer senão em sua terra natal, a Grécia? A cidade de Atenas foi escolhida para sediar o evento. A emoção na Grécia foi imensa. O pequeno país, que lutara tanto por sua independência, via na realização dos Jogos uma oportunidade de se reconectar com seu passado glorioso e de se apresentar ao mundo como uma nação moderna e vibrante. Mas os desafios eram enormes. A Grécia, na época, era um país pobre, com uma economia frágil e instabilidade política. O governo grego inicialmente informou a Coubertin que não teria condições financeiras de sediar o evento. O sonho parecia estar morrendo antes mesmo de nascer, mas a determinação do povo grego e a generosidade de alguns indivíduos salvaram o projeto. O príncipe herdeiro Constantino assumiu a liderança do comitê organizador com grande entusiasmo, e a ajuda financeira crucial veio de um empresário e filantropo grego chamado George Averroes, que vivia em Alexandria, no Egito. Averroes financiou, do próprio bolso, a reconstrução do antigo estádio Panatenaico. Este estádio, construído originalmente no século IV a.C., era uma maravilha. Ao contrário dos outros estádios gregos, que eram geralmente de terra, o Panatenaico havia sido revestido de mármore. Agora estava em ruínas. Mas sob a direção do arquiteto Anastasios Metachas e com o financiamento de Averroes, o estádio foi magnificamente restaurado, todo em mármore branco brilhante. Sua forma de ferradura, típica dos estádios romanos, podia acomodar até 80.000 espectadores. Ele se tornou o coração dos novos jogos, um elo de mármore entre o passado e o presente. Finalmente o dia chegou. Em 6 de abril de 1896, uma data que coincidia com a segunda-feira de Páscoa e com o dia da independência da Grécia, a cerimônia de abertura dos primeiros Jogos Olímpicos modernos foi realizada. O estádio Panatenaico estava lotado. O rei Jorge I da Grécia, acompanhado pela família real, presidia o evento. O barão de Coubertin estava presente, vendo seu sonho se tornar realidade. 241 atletas, todos homens de 14 nações, estavam reunidos no centro do estádio. Eram de países como a Austrália, a Áustria, a Grã-Bretanha, a França, a Alemanha, a Suécia e os Estados Unidos. A delegação grega era de longe a maior. Não havia ainda o desfile de nações como conhecemos hoje.
Mas a presença desses atletas de diferentes cantos do mundo já era um espetáculo em si. O rei George I se levantou e, com uma voz firme, proferiu as palavras que o mundo não ouvia há 1503 anos. Eu declaro abertos os primeiros Jogos Olímpicos Internacionais de Atenas. Uma fanfarra de trombeta soou, um coro cantou o hino olímpico composto por Spyros Samaras e a multidão explodiu em aplausos. Os jogos haviam retornado. Os eventos eram uma mistura do antigo e do novo. Havia o atletismo, a luta, a ginástica e o levantamento de peso. Mas também havia esportes que os gregos antigos jamais imaginariam, como o tênis, o ciclismo e o tiro. A natação foi realizada nas águas geladas da Baía de Zea, no mar aberto. Não havia nudez, os atletas competiam com os trajes esportivos de sua época, que hoje nos pareceriam pesados e formais. E os vencedores não recebiam uma coroa de oliveira. O primeiro colocado recebia uma medalha de prata, um ramo de oliveira e um diploma. O segundo colocado recebia uma medalha de cobre, um ramo de louro e um diploma. As medalhas de ouro só seriam introduzidas mais tarde. O primeiro campeão olímpico da era moderna foi um americano chamado James Connolly. Ele venceu a prova do salto triplo e se tornou o primeiro homem a receber um prêmio olímpico em mais de 15 séculos. Os atletas americanos, um pequeno grupo de estudantes universitários que viajaram para Atenas por conta própria, dominaram o atletismo. Mas o evento que capturou a alma dos Jogos, o que gerou a maior emoção e se tornou uma lenda instantânea, foi a maratona. Essa corrida não existia nos Jogos antigos. Ela foi criada por Michel Breal, um amigo de Coubertin, inspirada na lenda de Fidípides, o mensageiro que teria corrido de maratona até Atenas para anunciar a vitória grega sobre os persas, morrendo de exaustão logo em seguida. A corrida moderna seguiria o mesmo percurso lendário, cerca de 40 quilômetros, terminando dentro do estádio Panatenaico. Para os gregos, a maratona era mais do que uma corrida. Era uma questão de honra nacional. Eles haviam visto os americanos e outros estrangeiros dominarem os eventos de atletismo em seu próprio solo. A maratona era sua última chance de conquistar uma vitória gloriosa no evento mais simbólico de todos. A corrida começou na cidade de Maratona. Vários corredores estrangeiros experientes tomaram a liderança. A notícia que chegava ao estádio era desanimadora para a multidão grega. Um francês estava na frente, depois um australiano. A tensão era palpável. Então, quando a corrida se aproximava de Atenas, um mensageiro chegou de bicicleta ao estádio com a notícia que todos esperavam ouvir. Um grego havia assumido a liderança. O estádio entrou em erupção. A alegria era indescritível. Minutos depois, um corredor solitário, coberto de poeira e exaustão, entrou no estádio. Era Spyridon Louis, um simples pastor e carregador de água de uma aldeia perto de Atenas. A multidão foi à loucura. As pessoas gritavam, choravam, acenavam com chapéus e lenços. O príncipe herdeiro Constantino e o príncipe George correram para a pista para acompanhar Louis em seus últimos metros, um gesto que quebrou todo o protocolo real. Spyridon Louis cruzou a linha de chegada, não apenas como o vencedor da maratona, mas como um herói nacional, a personificação do renascimento do espírito grego. Sua vitória se tornou o momento definidor dos Jogos de 1896. Os primeiros Jogos modernos foram um sucesso retumbante. Eles terminaram com uma cerimônia de encerramento grandiosa, com o rei George oferecendo um banquete para os atletas e oficiais. O sonho de Coubertin havia se provado possível. Ele havia demonstrado que as nações podiam se encontrar em competição pacífica, que o esporte podia criar pontes de amizade e que o ideal olímpico ainda tinha o poder de inspirar o mundo. A chama havia renascido. Era uma chama pequena e frágil no início. Os jogos seguintes em Paris e em St. Louis seriam ofuscados por feiras mundiais e quase desapareceriam na obscuridade. O movimento olímpico enfrentaria décadas de desafios, incluindo 2 guerras mundiais que forçariam seu cancelamento. Mas a semente plantada em Atenas em 1896 era forte. Ela sobreviveu e cresceu, transformando-se no maior festival de esporte e cultura que o mundo já conheceu. E tudo começou com a inspiração retirada das ruínas silenciosas de Olímpia, com o sonho de um barão francês que ousou acreditar que o espírito de um festival antigo poderia ajudar a curar o mundo moderno. A noite cai sobre a nossa história, mas desta vez é uma noite iluminada por uma nova chama, uma chama de esperança que promete um futuro de união. Respire fundo.
e deixe que o calor suave dessa chama renascida te leve para um sono tranquilo. A invenção da tradição. A pequena chama acesa em Atenas em 1896 sobreviveu, mas por pouco. Os jogos seguintes, realizados em Paris em 1900 e em Saint Louis em 1904, foram experiências quase desastrosas. Eles foram anexados a grandes feiras mundiais, estendendo-se por meses e perdendo completamente o foco e a dignidade. Em Saint Louis, a participação internacional foi mínima, e os eventos foram marcados por uma organização caótica e até por experimentos bizarros, que hoje seriam considerados racistas e cruéis, chamados de dias antropológicos, onde nativos de diferentes partes do mundo foram forçados a competir em paródias de eventos olímpicos. O sonho de Coubertin estava à beira do colapso, se afogando em um mar de comercialismo e desorganização. Mas o movimento persistiu. Os Jogos Intercalados de 1906, novamente em Atenas, ajudaram a restaurar um pouco da dignidade e do espírito olímpico. E os Jogos de Londres, em 1908, e Estocolmo, em 1912, finalmente estabeleceram as Olimpíadas como um evento esportivo internacional de prestígio, independente e bem organizado. O mundo estava começando a levar os Jogos a sério. No entanto, Coubertin sentia que algo ainda faltava. Os Jogos tinham a competição, mas precisavam de mais alma. Precisavam de símbolos e rituais que pudessem transcender as barreiras da língua e da cultura, que pudessem expressar visualmente os ideais de unidade e paz que ele tanto prezava. Ele percebeu que para que o movimento olímpico realmente florescesse, ele precisava criar sua própria mitologia, sua própria linguagem simbólica. Ele precisava inventar a tradição. A primeira e mais poderosa dessas invenções foram os anéis olímpicos. Coubertin desenhou o símbolo ele mesmo em 1913. 5 anéis entrelaçados, azul, amarelo, preto, verde e vermelho, sobre um fundo branco. O conceito era de uma simplicidade genial. Os anéis representavam os 5 continentes habitados do mundo, as Américas sendo contadas como um só, unidos pelo olimpismo. As 6 cores, incluindo o fundo branco, foram escolhidas porque, na época, pelo menos uma delas aparecia na bandeira de cada nação do mundo. O símbolo não representava um país específico, mas todos os países. O entrelaçamento dos anéis era a representação visual da união, do encontro da juventude do mundo nos Jogos. A bandeira olímpica, com os anéis em seu centro, deveria ter sido estreada nos Jogos de 1916, em Berlim. Mas a Primeira Guerra Mundial eclodiu e os Jogos foram cancelados. A Grande Guerra foi a antítese de tudo o que Coubertin sonhava. Em vez de se encontrar em estádios, os jovens da Europa se matavam em trincheiras. Foi um período de profunda desilusão para o barão. Mas ele não desistiu. Quando a guerra finalmente terminou, os Jogos foram retomados em 1920, na cidade de Antuérpia, na Bélgica, uma cidade que havia sofrido terrivelmente durante o conflito. E foi lá, em um estádio ainda marcado pelas cicatrizes da guerra, que a bandeira olímpica foi finalmente hasteada pela primeira vez. Imagine a cena. Atletas de nações que haviam sido inimigas mortais poucos anos antes, agora reunidos sob aquele símbolo de união. Foi um momento de uma emoção profunda, um vislumbre de esperança em um mundo que precisava desesperadamente dela. Os anéis olímpicos se tornaram instantaneamente o logotipo mais reconhecido e poderoso do planeta. Foi também em Antuérpia que outra tradição importante foi introduzida, o juramento do atleta. Coubertin queria reforçar o ideal do amadorismo e da competição justa. Ele escreveu um juramento simples, a ser proferido por um atleta do país anfitrião em nome de todos os competidores. O atleta, segurando a ponta da bandeira olímpica, jurava competir com honra, pelo bem de seu país e pela glória do esporte, respeitando as regras. Era um eco direto do juramento que os atletas antigos faziam em Olímpia, uma tentativa de conectar o ethos moderno com o antigo. Mas a invenção mais espetacular, a que mais poderosamente ligaria os Jogos modernos à sua antiga terra natal, ainda estava por vir. Era a ideia do revezamento da tocha olímpica. E curiosamente essa ideia não veio de Coubertin, mas dos organizadores dos Jogos de Berlim, em 1936. A ideia de uma chama olímpica queimando durante os Jogos não era totalmente nova. Nos Jogos de Amsterdã, em 1928, uma chama foi acesa em uma torre do estádio, mas sem a cerimônia elaborada que conhecemos hoje. Foi nos Jogos de Berlim que o conceito foi transformado em um espetáculo de propaganda magistral por Karl Jean,
o principal organizador. O regime nazista de Adolf Hitler queria usar os jogos para projetar uma imagem de uma Alemanha nova, forte e eficiente. Dien, um estudioso de história, concebeu a ideia de um revezamento da tocha como uma forma de criar uma ligação simbólica entre a Grécia Antiga e a Alemanha nazista, apresentando esta última como a herdeira legítima da civilização clássica. O ritual, criado para aqueles jogos, permanece em grande parte o mesmo até hoje. A cerimônia começa em Olímpia, no mesmo vale onde os jogos antigos aconteceram. Em frente às ruínas do Templo de Hera, atrizes vestidas como sacerdotisas antigas realizam uma cerimônia coreografada. A grande sacerdotisa usa um espelho parabólico para focar os raios do sol e acender a chama em uma tocha. Esse método, usando o sol puro, garante a pureza da chama. A chama é então usada para acender a tocha do primeiro corredor do revezamento. Aquele primeiro revezamento, em 1936, foi uma jornada de mais de 3.000 quilômetros, passando por 7 países, até chegar a Berlim. Foi uma operação logística gigantesca, projetada para criar o máximo de impacto dramático. A imagem da chama, sendo passada de mão em mão, atravessando fronteiras, cativou a imaginação do mundo. Apesar de suas origens sômbrias, como uma ferramenta de propaganda para um regime totalitário, a ideia do revezamento da tocha era tão poderosa, tão visualmente e emocionalmente ressonante, que sobreviveu aos seus criadores. Após a Segunda Guerra Mundial, o revezamento da tocha foi despido de sua ideologia nazista e adotado pelo movimento olímpico como um de seus rituais mais importantes. Ele se tornou o mensageiro da paz. A jornada da tocha, partindo do berço sagrado de Olímpia e viajando pelo mundo até a cidade-sede, simboliza a passagem da tocha da paz e da amizade, unindo pessoas de diferentes culturas ao longo de seu caminho. E o clímax da cerimônia de abertura, o momento em que o último corredor entra no estádio e acende a grande pira olímpica, tornou-se um dos segredos mais bem guardados e um dos momentos mais emocionantes de todos os jogos. A chama que queima durante todo o evento é um lembrete constante da conexão com Olímpia e dos ideais que ela representa. Com o passar das décadas, outras tradições foram sendo adicionadas e solidificadas. A cerimônia de abertura evoluiu de um evento simples para um espetáculo artístico grandioso, uma oportunidade para a nação anfitriã mostrar sua cultura, sua história e sua visão para o mundo. O desfile das nações se tornou uma parte central dessa cerimônia, com os atletas marchando atrás de suas bandeiras, em ordem alfabética da língua do país anfitrião, com uma única e comovente exceção. A Grécia sempre entra primeiro, em homenagem ao seu papel como berço dos jogos, e a equipe da casa sempre entra por último, para a aclamação de sua própria multidão. A cerimônia de encerramento também desenvolveu seus próprios rituais. Ao contrário da formalidade da abertura, o encerramento é uma grande festa. Em uma tradição que começou em Melbourne em 1956, os atletas não marcham mais com suas delegações nacionais. Eles entram todos juntos, misturados, como membros de uma única nação do esporte. É um símbolo poderoso do fim das competições e da reafirmação da amizade. A chama olímpica é solenemente apagada, sinalizando o fim dos jogos, e a bandeira olímpica é passada para o prefeito da próxima cidade-sede. Assim, os jogos modernos, através da visão de Coubertin da evolução ao longo de mais de um século, construíram uma rica tapeçaria de símbolos e rituais. Os anéis que representam a união dos continentes. A chama que conecta o presente ao passado sagrado. O juramento que invoca a honra. O desfile que celebra a diversidade e a unidade. Juntos, esses elementos transformaram as Olimpíadas em algo muito maior do que apenas uma série de competições esportivas. Eles as transformaram em um evento cultural global, uma narrativa que o mundo inteiro compartilha a cada 4 anos. E tudo isso, toda essa simbologia que mexe com as emoções de bilhões de pessoas, tem suas raízes fincadas no solo daquele pequeno vale na Grécia. A ideia de uma trégua, a celebração da excelência humana, a união de diferentes povos em um lugar sagrado, todos esses são ecos diretos dos jogos antigos. A invenção da tradição moderna foi, na verdade, uma redescoberta e uma reinterpretação criativa de uma tradição que dormia sob as ruínas de Olímpia. O sono dos gigantes de pedra deu lugar ao despertar de um sonho global. Um sonho agora vestido com seus próprios símbolos, mas ainda carregando a alma de seus antigos ancestrais. Respire fundo.
Deixe que a imagem da chama brilhando na noite, um símbolo de paz e esperança, ilumine seu caminho para um sono profundo e sereno. A sombra eterna da oliveira. Nossa longa viagem está chegando ao fim. Partimos do vale ensolarado da Grécia Antiga, onde heróis nus competiam pela honra sob o olhar dos deuses. Atravessamos milênios, testemunhando o apogeu e a queda de impérios, o silenciamento dos oráculos e o longo sono de Olímpia sob um cobertor de terra. Vimos seu despertar pelas mãos de arqueólogos curiosos e o renascimento de seu espírito através do sonho de um barão francês. Acompanhamos a frágil chama moderna enquanto ela crescia, ganhava seus próprios símbolos e se tornava o maior festival de união que a humanidade já concebeu. Agora estamos de volta ao presente. Os Jogos Olímpicos são um mega-evento global, uma operação de uma complexidade e escala que fariam os antigos gregos ficarem boquiabertos. Envolve bilhões de dólares, uma infraestrutura colossal, tecnologia de ponta e a atenção de metade do planeta. Atletas de mais de 200 nações, homens e mulheres, competem em uma variedade de esportes que continua a crescer, alguns dos quais desafiam a gravidade e a imaginação. O ideal do atleta amador, tão caro a Coubertin, foi em grande parte substituído pelo profissionalismo de alto rendimento. A coroa de oliveira deu lugar a contratos de patrocínio milionários e a fama instantânea nas redes sociais. E, no entanto, se olharmos com atenção, para além dos logotipos dos patrocinadores e das transmissões em alta definição, a essência, a alma de Olímpia ainda está lá. A sombra da oliveira sagrada é longa e persistente. Pense no atleta moderno, no ginásio às 5 da manhã, no nadador que encara a raia escura da piscina antes do amanhecer, no corredor que empurra seu corpo para além da dor. A dedicação incansável, a busca pela perfeição em cada movimento, o sacrifício de anos por uma chance de glória que dura apenas alguns minutos ou segundos. Isso é a areté. É a mesma busca pela excelência que motivava um lutador de Esparta ou um corredor de Atenas há 2.500 anos. A tecnologia mudou, os métodos de treinamento mudaram, mas a disciplina do corpo e da mente em busca de seu potencial máximo é uma constante humana. Pense na cerimônia de abertura. Quando a delegação da Grécia entra primeiro no estádio, é um reconhecimento explícito e comovente de que tudo o que estamos prestes a ver começou naquele pequeno vale. E quando a tocha, cuja chama nasceu dos raios do sol nas ruínas do templo de Hera, finalmente acende a pira olímpica, é a conexão mais direta e visceral que temos com o mundo antigo. É um fio de fogo que atravessa 3 milênios, ligando nosso mundo secular e tecnológico a um tempo de mitos e rituais. Por 2 semanas, aquela chama nos lembra de onde viemos. Claro, a jornada dos Jogos modernos não tem sido um caminho de pura glória. O sonho de Coubertin de que os Jogos poderiam parar as guerras e unir a humanidade em paz perpétua provou ser talvez excessivamente otimista. Os Jogos foram cancelados por 2 guerras mundiais. Foram usados como palco para protestos políticos, como o punho cerrado dos atletas negros na Cidade do México em 1968. Foram manchados pelo terror, como no massacre de atletas israelenses em Munique em 1972. Foram marcados por boicotes em massa durante a Guerra Fria, em Moscou em 1980 e em Los Angeles em 1984. Quando as nações usaram seus atletas como peões em um tabuleiro de xadrez geopolítico. Os Jogos também enfrentaram crises internas. O doping, a trapaça através da ciência, é o equivalente moderno ao suborno que os gregos tanto desprezavam. É a busca da vitória a qualquer custo, desprovida da honra, e a luta contra ele é uma batalha constante pela alma do esporte. O gigantismo, o custo astronômico de sediar um evento, levanta questões sobre sustentabilidade e sobre quem realmente se beneficia. Os ideais de pureza e amadorismo colidem constantemente com as realidades do comercialismo e da política. Mas apesar de todas essas falhas, de todas essas crises, a chama nunca se apagou. A cada 4 anos, o mundo ainda para e assiste. E em cada edição dos Jogos, por mais imperfeita que seja, momentos de pura magia olímpica acontecem. Um atleta de um país pequeno e pobre que conquista uma medalha improvável, unindo sua nação em uma explosão de alegria. 2 atletas de nações rivais que se abraçam após uma competição acirrada, mostrando um respeito que seus líderes políticos parecem incapazes de ter. Uma ginasta que executa uma rotina perfeita, um momento de beleza que transcende o esporte.
Um corredor que cai, mas é ajudado por um adversário a cruzar a linha de chegada. Esses são os momentos que justificam tudo. São os momentos em que o ideal olímpico se torna real. São a prova de que a visão de Coubertin não era apenas um sonho ingênuo. Eles nos lembram que, por baixo de nossas diferentes bandeiras, culturas e crenças, compartilhamos uma humanidade comum. E o esporte, em sua forma mais pura, tem a capacidade única de nos fazer lembrar disso. E assim, nossa história suave chega ao seu fim, fechando o círculo. Ela começou com um mito sobre Hércules limpando os estábulos, um ato de purificação que deu origem a uma celebração de força e justiça. E ela termina com um mundo complexo e muitas vezes conflituoso, que a cada 4 anos tenta, mesmo que de forma imperfeita, se purificar de suas próprias rivalidades e se reunir para uma celebração de esforço e amizade. Os deuses do Olimpo podem não estar mais nos observando de seu palácio nas nuvens. A coroa de oliveira pode ter sido substituída por ouro, prata e bronze. Mas o espírito humano que impulsionou os primeiros jogos, o desejo de correr mais rápido, saltar mais alto, ser mais forte, o anseio por testar nossos limites, por alcançar a glória através do esforço honrado e por encontrar a unidade na competição, esse espírito é imortal. Ele sobreviveu à queda de civilizações, ao esquecimento de milênios e aos tumultos do mundo moderno. Feche os seus olhos agora. Respire fundo. Deixe o barulho do mundo exterior se dissipar. Volte por um último instante para aquele vale tranquilo na Grécia. Sinta o calor do sol em sua pele. Ouça o zumbido suave das cigarras e o farfalhar das folhas de oliveira ao vento. Veja os atletas se preparando na linha de partida, seus corações batendo com esperança e ansiedade. A cena é de milhares de anos atrás, mas a emoção é a mesma que sentimos hoje. É a emoção da possibilidade humana. A história das Olimpíadas é a história da humanidade em miniatura. É uma história de glória e de falha, de pureza e de corrupção, de paz e de conflito. Mas, acima de tudo, é uma história de resiliência. É a história de uma ideia tão poderosa que não pôde ser apagada, uma chama tão brilhante que, mesmo depois de extinta por séculos, encontrou um caminho de volta para iluminar o mundo. E enquanto você se entrega ao sono, que essa longa e suave história te sirva como um lembrete. Um lembrete de que mesmo nas noites mais longas, o despertar é possível. Que mesmo após o mais profundo silêncio, a música pode voltar. E que a chama da esperança, da excelência e da união, uma vez acesa, deixa uma sombra eterna, uma sombra de oliveira, sob a qual sempre podemos encontrar um pouco de paz, um pouco de inspiração e, quem sabe, um sono tranquilo e reparador. Durma bem.